a minha fala hoje aqui, não é, a gente tem um tempo curto aí, mas eu espero que ele seja suficiente para pelo menos levantar algumas questões aqui que possam ser importantes, mas minha fala está concentrada, na verdade, numa questão que é de interesse do direito constitucional, mas acho que é de interesse também do direito processual, né? E é uma questão para a qual eu chamo a atenção no último livro que eu lancei nesse ano, que tem esse título mesmo da palestra, né, Decisão e Jurisdição Constitucional, né? O enfoque é um enfoque mais da área do direito constitucional, mas eu acho que ele levanta questões que são importantes, sim, aliás, são questões fundamentais para se pensar o direito processual, né? O título do livro, na verdade, ele tenta representar ou trazer à discussão a relação que pode ser feita entre o que se faz e o que se decide no campo processual, né, do controle de constitucionalidade. E não só do controle de constitucionalidade brasileiro, mas do controle de constitucionalidade pensado de uma forma geral, né? O controle de constitucionalidade judicial, obviamente, se está falando de jurisdição constitucional, né? Mas mais especificamente uma parte da jurisdição constitucional, que é o controle de constitucionalidade judicial, que tem crescido de uma forma bastante importante nas últimas décadas, não é? Não são poucos os autores que no mundo inteiro vão tentar e vão levantar essa questão. Vão dizer, olha, ao mesmo tempo que a gente tem uma adoção cada vez mais ampla, aquilo que de bom e de ruim o constitucionalismo pôde trazer nos últimos anos, não é? Hoje a gente vai ter quase todos os países do mundo, se não todos, adotando constituições, não é? E boa parte deles adotando constituições escritas, e um número bastante alto de países que vai adotar o controle judicial para defender essas constituições escritas. O resultado que a gente pode ter disso é a formação, então, de uma certa prevalência do poder judiciário na hora de dizer o que significam essas constituições. Então, tanto a ciência política quanto o direito constitucional, eles vêm se preocupando demais com essa questão de um aumento, né, daquilo que a gente vem conhecendo, vem problematizando, em categorias que são categorias diversas, não é? Mas que dialogam entre si, que seriam as categorias da judicialização da política e do próprio ativismo judicial, não é? Esse aumento da judicialização da política é fácil de ser percebido por todos nós aqui, sobre ele eu vou falar um pouco ao longo da minha fala, não é? Ao longo da minha exposição, e ele pode levar também a uma consequência que é uma consequência que interessa sobretudo para outras categorias que estão lidando com o direito. Estou pensando na cidadania em geral, mas estou pensando também no papel do advogado em relação a essa questão, que é como pensar o papel do judiciário hoje na sociedade contemporânea, não é? E para isso há um termo muito interessante que eu vou tentar explicar aqui ao longo da minha fala também, que é o termo juristocracia, um termo criado por um canadense chamado Ron Herschel, que vai estudar países bastante distintos, como Canadá, Nova Zelândia, Israel e África do Sul, e vai perceber esse fenômeno sendo crescente nesses contextos. E acho que a gente pode também trazer essa discussão para o contexto brasileiro, não é? Mas aí, especificamente, no meu ponto aqui na minha discussão, não é? Isso que eu chamaria de uma indústria das sentenças intermediárias, o que eu quero dizer com isso, não é? É uma indústria por quê? Porque isso que eu estou chamando de sentenças intermediárias, pelo menos desde 2004, cresceu de uma forma assustadora no exercício da jurisdição constitucional, principalmente pelo Supremo Tribunal Federal. E o que se quer dizer com sentenças intermediárias? Esse termo foi utilizado pela primeira vez num congresso que reunia cortes constitucionais, que aconteceu no final da década de 80 em Portugal. Então, cortes constitucionais europeias, as cúpulas, portanto, do judiciário desses países europeus se reuniram em Lisboa, realizaram um congresso que tinha como temática essas chamadas sentenças intermediárias. E o que seriam essas sentenças intermediárias, não é? As sentenças intermediárias, no contexto português, seriam aquelas decisões próprias do controle de constitucionalidade que refutariam o antigo binômio, né, o antigo, vamos dizer assim, código binário constitucional e inconstitucional. Ao invés de uma corte pura e simplesmente dizer, olha, essa lei é inconstitucional ou essa lei ela é constitucional, a corte teria, através dessas técnicas de decisão, as chamadas sentenças intermediárias, a legitimidade para poder tomar um caminho
intermediário, um caminho do meio. Como se houvesse aqui, então, não propriamente um código binário, mas um código gradual, em que a gente pudesse sair do inconstitucional, encontrar alguma coisa no meio do caminho e chegar até o constitucional. E isso envolveria essas chamadas decisões ou sentenças intermediárias. Eu sei que para nós aqui, na nossa perspectiva processual, o termo sentenças intermediárias talvez seja restritivo, né? Na verdade, ele não está atentando para a lógica como ela acontece nos tribunais, mas é o termo que se tornou corrente na doutrina portuguesa, é o termo que se generalizou. Talvez a gente pudesse substituí-lo por decisões intermediárias, como alguns autores fazem essa classificação. E por que se fala, então, em uma indústria de sentenças intermediárias? Né? Por que isso cresceu de uma forma vertiginosa? Isso cresceu de uma forma vertiginosa, talvez por uma causa, né, que eu tentei apontar logo de início. Uma preocupação maior em tentar estabelecer algum tipo de relação de maior diálogo com o legislativo, ou de estabelecer uma relação que não fosse de diálogo, mas que contasse com uma última palavra do Tribunal Constitucional, de um Supremo Tribunal Federal, que não é propriamente um Tribunal Constitucional, mas que exerce controle, em que ele pudesse ter um papel proeminente em dizer o que o legislativo deveria fazer. Né? E aí a gente vai perceber que essas sentenças intermediárias, de fato, vão possibilitar um leque de oportunidades a uma Corte Constitucional que é imenso, imenso. Né? Se você tinha, então, aquela dualidade inicial, ou a Corte dizia, isto é constitucional ou isto é inconstitucional, agora não. Agora a Corte pode fazer uma pleiade de decisões em que ela vai tentar justificar o seu papel, dizendo que ela pode fazer mais em relação àquilo que o Legislativo fez. Não é? A classificação é uma classificação um pouco complexa. Não é? Por quê? Porque cada vez mais as cortes têm tentado sofisticar esse seu papel. Basta a gente pensar, por exemplo, aqui, que em relação à Corte Constitucional colombiana, com a qual o Supremo Tribunal Federal passou a ter um diálogo um pouco mais próximo, mais recentemente, a gente já teria uma outra técnica que seria o chamado estado de coisas inconstitucional, que nem entraria tão facilmente nessa classificação, mas eu vou tentar, de alguma forma, mencioná-lo aqui. Mas essa classificação é uma classificação bastante complicada. Né? Seria até melhor se eu tivesse utilizado aqui do Data Show para tentar expor um quadro ali que mostrasse toda a complexidade dessa classificação. Né? Só que utilizar Data Show tem que ter um certo conhecimento, a gente pode correr o risco aqui de fazer uma grande bobagem também. Né? Bom, basicamente, a gente teria dois critérios. Eu poderia pegar essas sentenças intermediárias e dizer o seguinte, olha, eu posso fazer uma classificação inicial que vai se voltar propriamente para aquilo que é decidido pela Corte, para o conteúdo da decisão. Né? E eu posso ter uma outra classificação que vai se preocupar com os efeitos da decisão. A Corte decide alguma coisa, decide pela inconstitucionalidade ou pela constitucionalidade, ou toma uma posição intermediária, depois ela vai lidar com os efeitos daquela decisão. Né? E aí algumas questões aqui, boa parte, acho que todos nós aqui já temos conhecimento delas, né? Vai ficar fácil a gente conseguir perceber do que trata esse campo das sentenças intermediárias. Quanto ao conteúdo, a gente pode classificar essas sentenças, então, em sentenças interpretativas e em sentenças modificativas ou manipulativas. O que seriam as chamadas sentenças interpretativas? Nas sentenças interpretativas, o pressuposto básico seria o seguinte, olha, o que o legislador fez foi algo bom, foi algo que deve ser aproveitado, nós temos que ter uma certa deferência em relação ao legislador, não é à toa que se fala num suposto princípio da presunção de constitucionalidade das leis, né? E por haver essa deferência, a Corte pode fazer o seguinte, eu apenas vou dar uma interpretação que indique que há o que se preservar naquele texto, mas que normativamente a gente pode encontrar um outro caminho. Então, quando a gente fala em sentenças interpretativas, a gente tem que ter aquele pressuposto básico para nós aqui. Direito não é só texto. Né? Pelo contrário, né? A gente tem um texto sobre o qual a gente pode começar um determinado trabalho, e esse texto é o texto legislativo, mas a norma, ela difere do texto. A norma vai ser um sentido que pode ser obtido a partir de um determinado texto. Como um texto não está sujeito a uma única interpretação, eu posso encontrar diversas possibilidades. E aí a Corte está tentando partir desse pressuposto. Olha, eu vou trabalhar no campo, então, desse que a gente poderia chamar de um campo normativo, que não é o campo do texto, né? Que é um campo que vai para além daquilo que está positivado.
Duas sentenças interpretativas aparecem aqui que parecem não gerar muitos problemas, mas eu vou trazer um exemplo aqui, aí vocês já vão pensar se não é possível trazer problemas também, né? A primeira é bem conhecida, a chamada interpretação conforme a Constituição. Algumas pessoas dizem que isso é um princípio orientador da interpretação constitucional, mas é uma técnica muito utilizada por cortes constitucionais e o STF utiliza demais essa técnica, né? Na interpretação conforme a Constituição, eu parto do pressuposto de que o texto, então, ele tem diversos sentidos, mas que a Corte vai indicar um sentido, e às vezes ela tenta fazer isso com efeito vinculante, para dizer que aquele é o único sentido, que diria que aquele texto, perante a Constituição, teria um sentido de constitucionalidade. Interpretação conforme a Constituição, para indicar qual o sentido que está de acordo com a Constituição, né? Um papel a ser orientador, a ser exercido pela Corte. E, de outro lado, uma decisão também recorrente, que é a chamada declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto. Nesta, a Corte faz um trabalho contrário. Ela diz, olha, há uma inconstitucionalidade, há um problema, né? Eu estou reconhecendo qual é essa inconstitucionalidade e apontando normativamente qual é o caso, qual é a situação no qual há essa inconstitucionalidade. Sem redução de texto, porque o texto fica mantido da forma como ele está consignado, determinado pelo legislador, né? São duas técnicas, então, uma num sentido da constitucionalidade, interpretação conforme, e outro no sentido da inconstitucionalidade, a declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto. Querem um exemplo de interpretação conforme complicado? Vou dar um exemplo aqui. Esse exemplo foi utilizado, por exemplo, pelo Supremo Tribunal Federal, recentemente, numa ação direta de inconstitucionalidade, que é a ADI 5526. Não sei se alguém se lembra dessa ADI, mas, por meio dessa ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal fixou uma interpretação para o Código de Processo Penal, pelo qual, após impor uma medida cautelar que possa restringir o exercício do mandato legislativo por um membro do Congresso Nacional, se essa medida redundar nessa restrição, essa medida deve ser referendada, então, pela Casa Legislativa a que está vinculado aquele parlamentar, né? Qual que é o problema aqui? O problema aqui é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal já tinha uma doutrina construída sobre as imunidades parlamentares. Em nome de uma determinada situação, em nome de uma situação de excepcionalidade, o Supremo inverte essa doutrina e submete essa doutrina àquilo que está disposto no Código de Processo Penal. Então, o que o Supremo Tribunal Federal vai fazer? Em várias ocasiões ao longo dessa decisão, os ministros do Supremo, pelo menos no voto que está disponível, num dos votos disponíveis, o voto do ministro Dias Toffoli, ele vai dizer o seguinte: olha, essa é uma situação excepcional, e por ser uma situação excepcional, eu vou então dar um outro sentido à interpretação do Código de Processo Penal e submetê-lo a uma lógica diversa daquela lógica que eu tinha antes. Qual a lógica que o Supremo tinha antes? A lógica anterior era de que a flagrância, né, da prisão é que gerava um controle político por parte da Casa Parlamentar. Agora não é mais essa flagrância. Na verdade, é a própria decisão judicial tomada pelo Supremo Tribunal Federal. E aí o Supremo vai dizer explicitamente: os casos de medidas cautelares que interfiram no exercício do mandato eletivo, somente haverá autorização constitucional para sua imposição, se houver flagrância, ressalvadas, repita-se, situações de superlativas excepcionalidade. Ou seja, o Supremo torna uma questão excepcional parte daquilo que deveria ser normativamente definido. Qual que é o meu ponto aqui? O meu ponto é que o Supremo está dizendo o seguinte: olha, eu vou dar uma interpretação diversa ao texto constitucional e não propriamente ao Código de Processo Penal. É isso que o Supremo está fazendo. A interpretação conforme, nesse caso, não atende única e exclusivamente ao Código de Processo Penal, não tem como objeto só ele, mas tem como objeto o próprio texto da Constituição, né? E aí a gente pode entrar numa série de complicações aqui. O segundo tipo de sentença intermediária quanto ao conteúdo seriam chamadas sentenças modificativas ou manipulativas. Nesse caso, o que a Corte faz? Ela olha para o texto e diz: olha, o texto está bom, está interessante, né, de um lado, mas eu acho que o legislador deveria ter feito mais do que ele fez. E aí eu vou adicionar algo que o legislador fez. Sentenças chamadas de sentenças aditivas. Ou então eu vou achar que o que o legislador fez é muito ruim. E aí eu substituo o que o legislador fez. Dois exemplos. Um exemplo de sentença aditiva, que a gente pode encontrar recente, né, são os votos dos ministros Eros Grau e Gilmar Mendes numa reclamação que é a reclamação 4335. Naquela lógica do controle difuso de constitucionalidade, em que no controle difuso
ao Supremo julgar um recurso extraordinário e definir a inconstitucionalidade de uma lei, ele poderia oficiar, pode, né, na verdade, pelo texto constitucional, oficiar o Senado Federal para que suspensa a eficácia da lei declarada inconstitucional. O Supremo passa a entender, ou passaria a entender, nesses votos, depois o Supremo, a decisão majoritária não foi nesse sentido, mas nos votos do Eros Grau e do Gilmar Mendes, o que o Supremo passaria a fazer agora seria definir com eficácia erga omnes a inconstitucionalidade. O Senado só serviria agora para tornar pública ou para publicizar a decisão do Supremo. Então, o Supremo substitui não aquilo que está determinado pela legislação infraconstitucional, mas ele substitui o que está determinado pela Constituição, no seu artigo 52, inciso 10. É uma substituição do texto. A Corte Constitucional Italiana, por exemplo, ela adotou uma sentença substitutiva para substituir uma pena definida pelo Código Penal Militar, que ela achava que era excessiva, por violação da proporcionalidade, ela achava que 10 a 15 anos era muito, e ela coloca de 5 a 10 anos. Né? Não, aliás, ao contrário, de 5 a 10 anos, ela substitui por uma pena de 1 a 5 anos. Né? Ou seja, no campo penal, a Corte Constitucional Italiana também não vê problema para esse tipo de atividade. Quanto aos efeitos, nós teríamos outras classificações também possíveis aqui. Né? A primeira dessas sentenças quanto aos efeitos, já estou caminhando para o final aqui, são as chamadas sentenças transitivas. Né? Essas sentenças transitivas são aquelas famosas sentenças de modulação temporal. Há inconstitucionalidade, o tribunal reconhece que há essa inconstitucionalidade, mas ele joga para um momento no futuro a possibilidade de que essa inconstitucionalidade tenha plenos efeitos dentro da ordem jurídica. Ou seja, a equivalência entre inconstitucionalidade e nulidade, ela só ocorreria num momento posterior. A modulação temporal, na verdade, ela compreende diversas modalidades. Não é? É claro que parte-se do pressuposto, como na tradição brasileira, de que se há inconstitucionalidade, o efeito é efeito retroativo, mas é possível que o efeito seja um efeito retroativo limitado, que ele seja um efeito ex nunc, ou que ele seja um efeito pró-futuro. Né? Quando isso entrou na ordem jurídica brasileira em 1999, vários juristas no Brasil criticaram, né, de uma forma bastante severa essa manipulação. Isso foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade não finalmente julgada pelo Supremo até hoje. Está lá no voto vista da Carmen Lúcia, que não sai, mas a maioria já se formou nesse sentido, dizendo que era constitucional. Mas é uma questão bastante complicada. Não é? Ninguém naquela época achava que o Supremo iria, não é, de uma forma concreta, tão longe em termos de modulação temporal. Mas ele foi. Não é? O Supremo tem inúmeras decisões, mas inúmeras decisões em que ele vai adotar essa modulação temporal. Eu vou lembrar aqui só de uma delas. Vários de vocês aqui conhecem a normativa instituída e declarada inconstitucional pelo Supremo para o pagamento de precatórios, com a emenda constitucional no 62 de 2009. O Supremo reconheceu como inconstitucional essa normatização, né, definida pela emenda constitucional. Isso aconteceu em 14 de 3 de 2013. Nós sabemos que o ADCT foi alterado para estabelecer também um parcelamento que o Supremo entendeu como inconstitucional, por equivaler, na verdade, quase que a um calote público. No dia 11 de abril de 2013, o ministro Luiz Fux foi provocado pelos tribunais de justiça, né, e confere, então, uma medida liminar para manter o sistema de precatórios declarado inconstitucional pelo Supremo, dizendo, olha, pelo menos até a gente ter decisão final do Supremo, o julgamento não havia acabado, a gente precisa ter um parâmetro, e esse parâmetro vai ser o parâmetro inconstitucional. Em 25 de março de 2013, entretanto, o Supremo definiu que esse regime de parcelamento, que ele mesmo havia declarado inconstitucional, que instituía uma possibilidade de pagamento a partir de 2009 por 15 anos, ele vai dizer que esse calote, ele deveria ser mantido ainda até 2016. Ele pura e simplesmente, então, modulou temporalmente e afastou a possibilidade de que aqueles 15 anos fossem 15 anos e passassem a ser agora 11 anos. Né? Então, eu não vejo exemplo mais assim, estarrecedor e complicado de uma modulação temporal nesses termos. Ainda dentro das sentenças transitivas, só para a gente fechar aqui, a gente ainda vai ter inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade, em que há o reconhecimento de uma inconstitucionalidade, mas a norma é mantida dentro da ordem jurídica, sem perspectiva de que seja retirada, a ideia é de que ela seja mantida efetivamente. Isso aconteceu também com o caso dos municípios no Brasil criados sem o parâmetro constitucional do prazo de criação exigido pela Constituição, no seu artigo 18. Né? A Corte Constitucional Sul-Africana também é uma corte que utiliza esse tipo de técnica, assim como a própria Corte Constitucional
alemã. E a gente ainda vai encontrar também o chamado apelo ao legislador, em que o Supremo reconhece uma situação de inconstitucionalidade, progredindo para uma situação de inconstitucionalidade que poderia se consolidar no futuro. Eu tentei aqui sintetizar, na verdade, no pouco tempo que a gente tem aqui, várias dessas decisões, né? Mas o meu ponto principal aqui é justamente o seguinte: nós precisamos ter uma atenção, a gente já tem essa atenção, né? Acho que o Judiciário geral nos dá muitos exemplos no dia a dia para que a gente possa se preocupar com o que acontece no Poder Judiciário, mas só no campo do controle de constitucionalidade a gente já consegue perceber que há um problema gravíssimo em termos de legitimidade do que acontece e do que é feito pelo Supremo Tribunal Federal. Esse crescimento é um crescimento que só aumenta, a legitimação dessa atuação por excepcionalidade, por decisões que não são pautadas por qualquer critério, ele só aumenta, não é? E isso faz com que a gente tenha que ter uma preocupação cada vez maior com o que acontece dentro do Poder Judiciário. Eu só vou fechar com aquele conceito, então, de juristocracia que eu havia prometido no início. A juristocracia envolve, então, a possibilidade de que o judiciário assuma cada vez mais funções quando determinadas elites se preocupam com a perda do poder político por algum motivo. Ou quando o próprio judiciário se sente ameaçado por algum motivo. Essa juristocracia ela pode ser devida a diversos fatores. Pode ser uma consolidação cada vez maior de direitos, pode ser um aumento da jurisdição constitucional, mas pode ser também a definição de uma determinada elite que não se sujeita a qualquer regime de legitimidade ou de accountability. Então, esse conceito é um conceito bastante importante para que a gente possa problematizar o que vem acontecendo em relação ao judiciário brasileiro, e eu tenho certeza que esse tema é um tema fundamental para a advocacia no Brasil. Muito obrigado.